Agora é uma outra questão adaptada, porque tinham vários itens e aí eu acabei focando só num deles, tá bom? No plano complexo, se A é o afixo do número Z1, raiz de 2, cosseno de π sobre 4 mais seno de π sobre 4. B, do número Z2, 4 vezes cosseno de 2π mais seno de 2π. E C, 4 mais I, calcule a área do triângulo ABC. Então, a primeira coisa, vamos descobrir lá no plano cartesiano qual que é o triângulo. Vou desenhar mais ou menos aqui. Então, aqui a gente tem a parte imaginária e aqui a gente tem a parte real. Então, o Z1. Z1 é raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Se vocês quiserem encontrar pelo aquele jeito de A, cosseno, módulo de Z vezes cosseno de θ, também pode, né? Porque aqui a gente já sabe o módulo de Z e o cosseno. Né? Mas um outro jeito é continuar a conta, né? Resolver para ver o número inteiro. Eu vou fazer dessa forma dessa vez. Então, vai ser raiz de 2, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, mais I, seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Então, o Z1 vai ser raiz de 4 sobre 2. Então, vai dar 2 sobre 2. Vamos fazer certinho. Raiz de 4 sobre 2, mais I, raiz de 4 sobre 2. Então, o Z1 vai ser 2 sobre 2, 1, mais I. Então, a gente descobriu quem é o Z1. Ele tem como afixos, por exemplo, né, já que ele falou que é A, 1 e 1. Agora, o Z2. Z2 é 4 vezes cosseno de 2π mais I seno de 2π. Então, Z2 vai ser 4 vezes cosseno de 2π. Cosseno de 2π, gente, é o cosseno da volta completa, é o cosseno do zero. Cosseno de zero é 1 e o seno é 0. Então, isso vai ser 1 mais I vezes 0. Então, o Z2 vai ser 4, né? 4 vezes 1, depois 4 vezes 0 não dá nada. Então, esse ponto aqui tem a parte real 4 e a parte imaginária 0, certo? Ficou meio bagunçado aqui. Agora o Z3, 4 mais I. Então, a gente já sabe aqui que o C tem parte real 4 e parte imaginária 1. Então, já saiu direto, né? O enunciado já trouxe direto. Então, vamos representar aqui no plano esses pontos. Então, o A, que é o afixo do Z1, é 1 e 1. Então, bem mais ou menos aqui. Deixa eu só fazer umas medidas. Então, vai ser 1 e 1. O A está aqui. O B é 4 e 0. E o C é 4 e 1. Então, o triângulo está aqui, ó. E aí, gente, a partir do momento que vocês colocam os afixos no plano, vocês podem tratar da mesma forma que fazia com a geometria analítica. Nesse caso aqui, a gente tem os dois pontos, o A e C, com o mesmo... tudo alinhado, né? Então, a gente tem um triângulo retângulo, fica mais fácil de encontrar. Mas se não fosse um triângulo retângulo, podia calcular a área pelo determinante do triângulo, pelo determinante das coordenadas, como a gente vinha lá fazendo geometria analítica. Mas aqui eu vou resolver a área direto, né? Então, vou considerar a base como sendo a distância de A até C. Então, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, né? Fiz tão pequenininho. Aqui é 1 e 4, então vai ser 3 vezes a altura que é 1, dividido por 2. Então, isso vai ser 3 meios de unidades de área. Então, a área do triângulo ABC são 3 meios unidades de área. O que eu falei do determinante? Lembra que a área do triângulo é metade do módulo do determinante. Então, se eu calcular o determinante, eu vou usar as coordenadas de A, 1 e 1, B, 4 e 0, C, 4 e 1. Completo com 1 e calculo aqui o determinante. Então, aqui vai dar 0, 4, mais 4, aqui dá 0, menos 1, menos 4.
Então, fica 8 menos 5, que são 3. Então, ia ser metade de 3, que são os mesmos 3 meios, tá? Então, eu fiz aqui direto porque eu percebi que o triângulo era retângulo, mas se vocês não perceberem, pode fazer pelo determinante. Certinho? Vamos para o próximo. Bom, vamos lá. Aqui é um exercício da FGV. A figura indica a representação dos números Z1 e Z2 no plano complexo. Se Z1 vezes Z2 é igual a A mais B, então A mais B é igual a... Então, a gente precisa descobrir o valor de Z1 vezes Z2. Então, Z1 está aqui, né? Então, a gente tem... já direto aqui, a gente já consegue saber quem é Z1 do desenho. O Z1 tem parte real 2 raiz de 3 e parte imaginária 2. Então, mais 2i. Esse é o Z1. Já o Z2, a gente não sabe muito sobre ele. O que a gente sabe sobre o Z2? Que o módulo de Z2 é 2 e que o θ do Z2, né, o θ2, vai ser igual ao θ1 mais 90 graus. Então, olha, o θ1 seria esse ângulo aqui, o ângulo do Z1. O θ2 é esse inteiro aqui. O que o exercício trouxe para a gente é que a diferença entre eles é de 90 graus. Então, para poder encontrar o Z2, a gente vai precisar descobrir o argumento do Z1. Não vai ter jeito. Então, vou fazer aqui para o lado, para a gente encontrar o argumento de Z1. A gente sabe que o A é 2 raiz de 3, que o B é 2. Vamos calcular, para a gente saber o argumento, a gente precisa da parte real ou da parte imaginária e também precisa saber o valor do módulo, né? Então, o módulo de Z1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vai ser igual a 12, né? Porque isso aqui dá 4 vezes 3, mais 4. O módulo de Z1 é 4. Bem bonitinho aqui. Então, eu posso dizer que A é igual ao cosseno de θ vezes o módulo de Z1. O A é 2 raiz de 3, cosseno de θ vezes 4. Então, cosseno de θ, vou dividir ali, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, qual que é o ângulo do primeiro quadrante, porque a gente está no primeiro quadrante, que tem como cosseno raiz de 3 sobre 2? Vamos olhar lá na tabela trigonométrica, caso vocês não lembrem. Quem tem cosseno raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante é o 30 graus. Então, descobri que o θ é 30 graus. θ1, 30 graus. Deixa eu botar 1 aqui para não confundir, né, gente? Beleza, então com isso eu descobri que o θ é 2, é 30 graus mais 90 graus, que é 120. Certo? Preciso descobrir quem que é o θ2, o ângulo 2, né? O Z2, na verdade, todo o número complexo 2. Então, vou fazer aqui no canto. O que eu sei sobre o Z2? Que o módulo dele vale 2 e que o argumento principal dele é de 120 graus. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem que é esse número. Então, o Z2 vai ser o módulo de Z2 vezes o cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus. Então, o Z2 vai ser igual, o módulo dele é 2, que estava lá no desenho, cosseno de 120 graus e seno de 120 graus. Então, cosseno de 120 graus é menos meio e seno é raiz de 3 sobre 2. Então, menos meio mais I raiz de 3 sobre 2. Com isso, a gente descobriu que o Z2 vai ser menos 1 mais raiz de 3i. Então, agora a gente tem o Z1, que já estava lá no desenho, e o Z2. Basta a gente calcular um vezes o outro, né, o produto, para encontrar esse resultado. Vou aqui para cima agora, que é onde sobrou espaço. Então, Z1 vezes Z2 vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 2i vezes menos 1 mais raiz de 3i. Aplicar a distributiva, menos 2 raiz de 3, que vai dar 2
2 vezes 3, que são 6i. Então, mais 6i, menos 2i, e mais 2 raiz de 3i quadrado. Lembrar que quadrado vale menos 1, então só ajeitar aqui. Mais 6i, menos 2i, menos 2 raiz de 3. Então, a gente tem parte real, menos 4 raiz de 3, mais 4i, certo? Então, Z1 vezes Z2 é igual a menos 4 raiz de 3 mais 4i. Nesse caso aqui, o A vale menos 4 raiz de 3, né, a parte real, e a parte imaginária vale 4. O exercício está pedindo para a gente quanto que dá A mais B, então ele quer saber quanto que é menos 4 raiz de 3 mais 4. Aqui a gente já percebe que ele colocou em evidência, né? Então, a gente pode colocar em evidência o 4, então ficaria menos raiz de 3 mais 1. Só que a gente não tem essa resposta, olha. A gente tem 4, 1 mais raiz de 3 e 4, 1 menos raiz de 3. Então, a gente teria que inverter aqui, né? 4 vezes 1 menos raiz de 3. Aí a gente fica com a alternativa A, certo? Seja o número complexo Z, 2 mais 2i vezes menos 5i mais 5 elevado a menos 1. O argumento principal será, né, de Z deve ser aqui, faltou um Z, de Z será. Então, ele quer o argumento principal. Para a gente descobrir o argumento principal, a gente precisa saber a parte real ou a parte imaginária e também precisa descobrir o módulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reescrever isso para a forma algébrica. Então, isso aqui não está resolvido, ainda tem conta para fazer. Então, quando ele fala para a gente que é 2 mais 2i vezes o inverso disso, é como se a gente estivesse dividindo por isso. Então, eu posso enxergar como sendo 2 mais 2i dividido por menos 5i mais 5. Né? Vocês lembram que isso daqui seria 1 sobre menos 5i mais 5. Então, estou multiplicando por isso. Lembrar que aqui embaixo a gente tem, então, uma raiz quadrada. Então, a gente precisa racionalizar. E, para isso, a gente vai multiplicar por 1, que tem como numerador e denominador conjugado do denominador. Então, menos 1, menos 5i, menos 5, menos 5i, menos 5. Como eu estou multiplicando por 1, eu não altero o valor, né? Então, distributiva. Isso vai dar menos 10i, menos 10, menos 10i ao quadrado, menos 10i. Aqui na parte de baixo vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, aqui em cima, vou fazer por partes aqui. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar mais 10, menos 10i. E aqui embaixo vai ficar 25i quadrado, menos 25. Menos 10 com mais 10 dá 0, menos 10i com menos 10i, menos 20i. Aqui embaixo, esse 25i quadrado, na verdade, é um menos 25. Então, menos 25 com menos 25, menos 50. Simplificando, a gente tem que isso é 2/5 de i. Ficou pequenininho ali, mas eu acho que dá para enxergar, né? Então, o que a gente descobriu? Que z, na verdade, ele é 2/5 de i. Ele é um número imaginário puro, né? Se vocês pensarem na representação dele, olha, ele é um número que está aqui em cima, ó, no 2/5. O afixo dele está aqui. Já dá para a gente saber qual que é o argumento, né? Olha, porque o argumento dele é 90 graus, que é π sobre 2. Mas se vocês não perceberem, dá para continuar. O que a gente descobriu aqui? Que a parte real dele é 0 e que a parte imaginária dele é 2/5, né? Foi isso que a gente descobriu. E aí também a gente consegue descobrir o módulo. O módulo de z é a distância ao próprio 2/5. Então, eu poderia pensar que A é igual ao módulo de z vezes cosseno de θ.
o A vale 0, o módulo de Z é 2/5. Então, aqui para o cosseno de θ existir, ele teria que ser 0. E o B é o módulo de Z vezes o seno de θ. O B vai ser 2/5, módulo de Z também é 2/5, seno de θ. Portanto, seno de θ aqui seria 1. Então, o ângulo que tem cosseno 0 e seno 1 é 90 graus, né? Mas só de entender que o número ele era um imaginário puro, a gente já sabe que ele está aqui sobre o eixo dos imaginários. Então, ele podia ser 90 graus ou 270, como ele é aqui em cima, 90 graus, que equivale a π sobre 2 radianos, certo? Bom, vamos lá. O último exercício da lista, né, dos exemplos. Sendo I a unidade imaginária, considere os números complexos. Z igual a 1 mais I e W igual a Z quadrado menos Z. O argumento principal de W é... Então, para a gente descobrir o argumento principal de W, a gente precisa saber quais são as coordenadas do afixo, né, e qual é o módulo de W. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender quem é o W. Então, o W, ele é Z ao quadrado menos Z. Então, no nosso caso ali, o Z é 1 mais I ao quadrado menos 1 mais I. Então, vamos resolver aqui. 1 mais I ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1, menos I. Então, é 1 mais 2i, menos 1, menos 1, menos i. Então, a parte real, 1 menos 1, 0, menos 1, 2i menos i, i. Então, eu descobri que o W é menos 1 mais i. Gente, antes de qualquer coisa, já dá para a gente responder esse exercício, porque ele só está perguntando o ângulo. Então, a gente tem aqui a parte real sendo menos 1, e a parte imaginária B sendo 1, né? Então, o afixo dele é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Não sei se vocês vão lembrar disso aí, né? Mas esse ponto, com certeza, ele está na bissetriz dos quadrantes pares, né? Porque ele tem o x igual ao menos y, né? Ele tem valores em módulo iguais aqui. Se vocês lembrarem disso, que toda vez que você tem pontos que têm coordenadas em módulo igual, né, analisar se está no primeiro ou no segundo, no terceiro ou no quarto, vocês já conseguem saber o ângulo, porque se a bissetriz divide em 45 graus, a gente tem 45 graus aqui, então para cá a gente tem 135 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 4, né? A gente já consegue responder. Se não conseguirem, não tem problema, vou continuar aqui, né? Mas lembrem sempre disso, já facilita bastante a resolução dos exercícios. Vamos descobrir quem que é o módulo de Z, não, desculpa, gente. O módulo de W vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ser raiz de 2. Então, por exemplo, eu sei que o A vale menos 1, portanto, vou fazer na ordem certa aqui, eu ia pular uma etapa. Eu sei que A vai ser igual ao módulo de W vezes o cosseno do θ, que é o argumento que eu estou procurando. O A vale menos 1, o módulo vale raiz de 2, cosseno de θ. Então, eu descobri que o cosseno de θ é menos 1 sobre raiz de 2, que é menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, a minha pergunta é, quem é no segundo quadrante que tem cosseno valendo menos raiz de 2 sobre 2? Se vocês não lembrarem, menos raiz de 2 sobre 2 é o 135 graus, que é o 3π sobre 4, certo? Mas pensar no desenho aqui a gente já tinha resolvido. Bom, gente, é isso. Bom, eu espero então que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre os números complexos. Não é um conteúdo de muita aplicação aí no cotidiano, mas tem um raciocínio bem interessante. Para finalizar, eu deixo como sugestão alguns exercícios do livro de matemática de vocês, né, os que estão na página 195 e 199. Se vocês não tiverem o livro, deem uma olhada que eu deixei o PDF aqui no Moodle para vocês, tá bom?
Além disso, eu vou deixar a resolução desses exercícios. Eu tenho a versão do professor, né? Então, para além das respostas, ele faz a resolução, não comentada, mas a resolução completa. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem dar uma olhada. Eu vou deixar depois uma videoaula extra mostrando a interpretação geométrica das operações nos números complexos. Eu já comentei com vocês uma vez que os números complexos eles são usados muito na geometria dinâmica. Então, quando você multiplica um ponto por um número complexo, a gente tem uma rotação. E aí, entendendo o número complexo na forma trigonométrica, a gente consegue controlar essas rotações, ampliação, redução. Então, eu vou usar alguns sites aí da internet que fazem essas simulações para mostrar para vocês, tá bom? Mas isso é totalmente extra e é uma curiosidade. E para fechar, né, a avaliação e aí terminar de fato o 4º ano e o ensino médio para vocês, deixei também o teste sobre números complexos. Dessa vez é uma avaliação individual e contém 8 questões de múltipla escolha sobre o assunto. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá. Peraí. Aqui. Então, vai estar lá, é a última coisa, né, do curso. A avaliação, então tem aqui quais são as expectativas de aprendizagem, né, o que está sendo avaliado. Cada uma das questões vale 0,25, que são os 2 pontos que faltam aí para a nota de vocês. Então, quando vocês clicarem no teste, eu tentei usar de fato aí a ferramenta do Moodle, né? São 3 tentativas permitidas, então caso vocês achem que não foi muito bem, pode fazer outra. E eu deixei exercícios aleatórios, então, por exemplo, para a questão 1, que avalia tal habilidade, eu selecionei 3 ou 4, então vai aparecer questões diferentes para vocês, né? Combinações diferentes, pode até parecer a mesma questão, mas a ideia é que ele faça combinações diferentes para a prova, né? Vamos dizer assim. Eu acho que eu cliquei no lugar errado, gente, peraí. Mas basicamente o que tem aqui é uma coletânea de 8 exercícios que vocês vão colocar... Ixi, deu algum erro aqui, falou que foi encerrado. Eu acho que eu errei alguma coisa. Deixa eu pegar de outra turma. Vou pegar da 417. Então, quando vocês entrarem, vocês vão encontrar lá no final o teste. Aqui está oculto ainda, mas eu já vou liberar, né? Então, teste dos números complexos. Aqui estão as expectativas de aprendizagem. Tentativas permitidas 3. E aí eu já tinha testado, né? A entrega está para o dia 29 de janeiro, o último dia letivo, até as 23h59, porque ele corrige já automaticamente, vocês já sabem a nota e eu também. Então, eu vou continuar aqui a última tentativa que eu fiz, só para que vocês vejam, né? Então, vão aparecer aqui na mesma tela as 8 questões, tá bom? Deixa eu reduzir, porque eu fico... Deixa eu voltar para 100%.